Bom dia, meninos do nono ano. Vamos aí para a camada da atmosfera. Nós estudamos na aula passada as camadas do planeta Terra, né? A hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. E hoje nós vamos falar sobre a atmosfera. E na próxima aula nós iremos falar sobre o solo, tá? Sobre os tipos de solo. As camadas da atmosfera, amores. A atmosfera, então, significa esfera de ar, né, que dá o nome à camada formada por diversos gases que apresentam vapor de água que vai envolver o planeta Terra. Então, a atmosfera vem de camada de ar. Ela é responsável pela formação dos ventos, das chuvas, né, e das nuvens. Ultimamente a gente está vendo muito, né, a formação de chuva aí nos nossos dias. A atmosfera, gente, ela é dividida em camadas, né? Cada camada tem uma característica. Então nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. Então nós temos essas camadinhas aí, olha, cada uma está representada de uma cor para vocês verem aí como que ela está no nosso planeta, né? Em volta do nosso planeta, essa camada. A troposfera, amores, é a camada da atmosfera que está em contato com a superfície terrestre. É nessa superfície, tá? É nessa camada, desculpa, é nela que nós encontramos o ar que nós respiramos. Então, a troposfera é a camada aí onde nós vivemos, tá? É a camada de ar que vai ter onde nós vivemos. Qual característica da troposfera? Ela é a camada mais baixa da atmosfera, que chega até no máximo 15 quilômetros, tá? Então, é onde também os balões vão circular, onde os aviões. Opa, voltar. Característica da troposfera, nessa camada onde ocorre também a formação de nuvens, dos ventos, da chuva, dos raios e dos furacões, tá? Então, nós temos aí essa camada, é a camada em que ocorre todos esses fenômenos. Olha que imagem bonita aí, né, da chuva com a descarga elétrica. A troposfera, gente, nós encontramos o oxigênio que é necessário à sobrevivência de animais e plantas na Terra. Opa, por que não apareceu? Ficou esse slide em branco. Características da estratosfera, né? A estratosfera, gente, é a segunda camada da nossa atmosfera. É nela que nós encontramos a camada de ozônio, tá? Ela é responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol e essa camada é utilizada como via aérea, né, para os grandes aviões aí, né? Pois não sofre influência nos fenômenos meteorológicos. Então, os grandes aviões, eles circulam na estratosfera. Nós temos a mesosfera. Na mesosfera, né, ocorre a queda de temperatura, ela passa a ocorrer em virtude da baixa concentração de molécula. Ocorre também a diminuição do calor, que é oriundo na camada de ozônio. A mesosfera, meninos, o ar presente na mesosfera, ela oferece uma resistência a objetos que entram na atmosfera da Terra. O calor gerado pela resistência do ar e diversas rochas irão colidir com a Terra, faz com que esses objetos sejam incendiados, né? Eles pegam fogo, aí dando origem ao que nós conhecemos como estrelas cadentes. Então, aí essa camada, né, oferece uma resistência aí à Terra, né, porque os objetos ao entrarem em contato já nela, eles já começam a ser incendiados. Uma pela velocidade que eles vêm e outra pela os componentes que tem nessa camada.
Aí nós temos as características da ionosfera. A ionosfera, né, as partículas de eletricidade existentes na ionosfera permite a transmissão de ondas de rádio e grandes distâncias. É nessa camada, gente, que nós vamos ter os satélites artificiais também, né? Para poder também termos aí os grandes satélites para transmissão de tudo. E por último, nós temos a exosfera, que é a camada que antecede o espaço. Nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta Terra. A exosfera, a exosfera ocorre um fenômeno chamado de aurora boreal. É um local onde permanece o satélite de transmissão de informações e também os telescópios espaciais. E aí, em resumo, nós temos aí, né? A atmosfera, ela é uma camada de ar que forma, né, que circunda o planeta Terra, né? Ela tem a função de proteger o planeta, vai reter parte desse calor e ao reter parte desse calor, né, vai ter aí as camadas que vão filtrar os raios solares. Ela possui 5 camadas, né, que nós estudamos agora essas 5 camadas. Meninos, dentro dessas camadas, nós falamos sobre a camada de ozônio. E a camada de ozônio, ela é muito comentada, é muito falada nas questões ambientais. Além da camada de ozônio, nós também temos o efeito estufa e a sua intensificação que acaba gerando aí o aquecimento global. Mas eu quero chamar a atenção para a camada de ozônio, que é a camada aí que protege o nosso planeta, que funciona como um filtro, né? Que tem como função filtrar os raios ultravioletas para eles chegarem ao nosso planeta em menor intensidade. Por isso que eles reforçam a importância, né, da gente evitar pegar sol entre as 10 e as 4 da tarde, porque durante esse período a intensificação de raios solares no planeta é maior, devido à posição da Terra em relação ao Sol, né? A incidência de raios solares é maior nesses horários. A camada de ozônio, por ser esse filtro tão importante ao planeta, ele vem sofrendo problemas, né, que vêm sendo causados nessa camada de ozônio, que é o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio. A atividade, por que eu tô falando isso? Porque a atividade que eu vou passar para vocês lá na plataforma será sobre a camada de ozônio. Então, vocês vão pesquisar aí, né, e fazer uma pesquisa para mim sobre o protocolo de Kyoto. Então, eu vou colocar lá algumas questões que vocês vão pesquisar e vão responder sobre esse protocolo de Kyoto, que é um protocolo que foi criado dentre muitos outros protocolos, né, em uma das conferências ambientais para proteção, né, e diminuição do buraco na camada de ozônio, proteção da camada de ozônio, evitando assim o aumento do buraco na sua camada. Então, vocês farão esse trabalho para mim, que será postado na plataforma. Aqui segue a dica de um vídeo, que é um documentário, Terra, o Poder do Planeta, Atmosfera. Ele está disponível pela BBC, tá? Aí tem um endereço no YouTube, mas vocês podem colocar o título dele que vai sair lá. Nesse documentário, gente, você faz uma viagem incrível pela atmosfera do planeta e você aprende sobre a força, sobre a gravidade e tudo mais, né? Então segue aí o endereço. Ai, tá faltando um. Coloquei de um vídeo, coloquei do outro. Bom, as atividades elas vão ser postadas na plataforma, como eu falei para vocês, o trabalho, né, uma pesquisa sobre o protocolo de Kyoto, tá ok? Beijos para vocês, até a próxima aula.
Bom dia, nono ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ok com vocês, tudo tranquilo, que vocês estejam saudáveis, dispostos e animados para essa aula de hoje, que é sobre colocação pronominal. Como eu sempre digo a vocês, prestem atenção nos títulos, nas classificações, nos enunciados, porque eles já te induzem a meio que entender do que se trata, né? Colocação pronominal, o que seria isso, né? Primeiro, colocação. Colocação vem de posição, de localização, né? De uma ordem, né? E pronominal. Pronominal vem de pronomes. Então aí, né? Nós estudaremos aí a posição em que o pronome vai se encontrar aí, né, dentro aí das frases, das orações, das palavras, né? Vamos estudar como que funciona essa colocação pronominal. No caso aí, pronomes oblíquos. Lembrando vocês que durante as videoaulas nós utilizamos o livro didático, que é o módulo 4, e durante as lives utilizamos materiais extras. Vocês tenham aí mais de uma fonte de estudo. Aqui, meninos, colocação pronominal. Então, nós temos os pronomes oblíquos átonos. Vocês estudam os pronomes oblíquos átonos lá no 6º ano, né? Mas aí no 7º ano vocês estudam eles novamente, né? E fazem aí o estudo de como que eles funcionam aí como objetos, né? Dentro das orações, como complementos. E agora, no 9º ano, eles voltam a aparecer aí dentro da colocação pronominal. Então, aí, né, os pronomes oblíquos átonos, mi, ti, si, li, o, a, nos, vos, os, as, lis. Então, eles podem ocupar aí 3 posições em relação aos verbos. Então, aqui nós vamos observar onde é que esses pronomes oblíquos átonos estão de acordo com o verbo, com os verbos aí das orações. Então, você acha o verbo e você vai lá e acha também o pronome oblíquo. Ah, mas eu não me recordo dos pronomes. São esses aí que estão aí na tela de vocês, nesse primeiro momento aqui da aula. Então, aqui nós temos 3 orações. Não me ofertaste flores ontem. Ofertai-me as flores amanhã. Oferta-me flores hoje. Gente, nós temos aí os pronomes, no caso aí o pronome me. Ele aparece aí em 3 posições. Ele aparece antes do verbo, ele aparece no meio do verbo, né, no caso ali no segundo exemplo, e no terceiro ele aparece depois do verbo. Então, são as 3 posições que os pronomes, né, oblíquos átonos, vão aparecer aí em relação aos verbos. E aí, partindo para essa outra imagem aqui, nós temos aí, além das frases, das orações, nós temos as classificações dessa colocação aí, né? Então, a colocação pronominal, ela tem 3 classificações, que é a próclise, mesóclise e ênclise. Vocês devem estar assim, senhor. 3 nomes estranhos. 3 nomes esquisitos. Como que eu vou conseguir fazer? Como que eu vou conseguir distinguir? Prestem atenção na palavra. Próclise. Quando você fala pré, né, é uma terminologia que indica que é algo que vem no início. Ah, estou na pré-escola. Na pré-escola, o pré e o pró, eles têm esse mesmo sentido. Então, tá no início. Então, a próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Não me diga mentiras. O verbo aí é o verbo dizer, né? Que tá conjugado aí com diga. Tá? Mesóclise. Mesóclise vem de quê? De meio. Né? Meio. Dar-te-ei todo o meu amor. O
ti, aí o pronome oblíquo átono, tá no meio aí do verbo, né? Darei. Só que aí parte o darei, né, em palavras aí mais coloquiais e acrescenta o pronome ti no meio. Lógico que, igual, por exemplo, essa formação frasal aí é uma formação pouco utilizada por nós, né, no dia a dia, que é um português mais clássico, então ele não está tão presente na nossa vida, né, no cotidiano, tá? Mas é uma mesóclise. E a ínclise é o que vem depois do verbo. Convidaram-me para a festa da escola. Olha o me onde está. Depois o verbo convidaram, né? O verbo convidar, né? Que está conjugado aí, né? Convidaram-me para a festa da escola. Então aí nós temos uma ênclise. Então as três classificações da colocação pronominal são próclise, mesóclise e ênclise. Próclise vem antes do verbo, mesóclise vem no meio do verbo e ênclise no final do verbo. Então, observem aí a classificação que você já consegue aí, já entender, né, o posicionamento e a colocação, né, pronominal. Peraí, vou deixar aqui nesse slide aqui. Aí agora nós vamos partir lá para o livro de vocês, que eu quero mostrar os exercícios, as atividades de casa que eu estarei propondo aí para vocês durante essa semana. Então aí começa aqui, meninos, na página 87. Meninos, acho que deu uma falha de som, agora voltou. Então, vamos aqui. Aqui nós temos um texto, tá? Que vocês estarão aí lendo, tá? Para responder os exercícios da frente. Este texto trata da violência urbana e da forma como as pessoas percebem nas cidades onde vivem. Leiam. Então, você vai ler ele aí, se possível, em voz alta. Observe que nós temos uma palavra em destaque aqui, que é o li, que é o pronome oblíquo. E aí aqui começam as atividades, né? Que é uma respondida aí oralmente. A gente tem que fazer isso aí quando for corrigir, né? A violência urbana é tratada como algo próximo ou distante da realidade dos habitantes das grandes cidades. Explique. 2. No primeiro parágrafo, afirma-se que a violência nas cidades assume um caráter de experiência cotidiana. Pode-se afirmar que os habitantes dessas cidades não se incomodam com ela? Explique. Então, são duas etapas aí para você responder esse enunciado, tá? 3. A que termos destacados, vou aumentar aqui o tamanho, a que termos destacados na frase a seguir fazem referência? Reescreva-as, substituindo-os pelas palavras que se referem. Comenta o que lhe vem através da imprensa. Então, você vai reescrever, você vai substituir as palavras aí pelas que elas fazem referência. E aí, a primeira parte aqui, né? Aqui, os termos destacados nas frases a seguir fazem referência. Você vai lá e coloca. E aí, depois você reescreve, fazendo essa substituição. Tá? Isso também na letra B. Aí na 4 fala o seguinte: como são classificados os termos em destaque? Assinale-os. Eles são pronomes pessoais, eles são pronomes oblíquos átonos ou eles são pronomes demonstrativos. Né? Aí número 5 aí pede para você fazer o quê? Em relação aos verbos, qual é a posição ocupada pelos termos em destaque? Foi justamente o que nós falamos anteriormente, naquela explicação que eu iniciei a nossa aula, lá nos slides. Isso aqui eu quero falar com vocês durante a aula, tá? Isso daqui é tudo que nós já falamos, que eu falei com vocês ali anteriormente, tá? Aí aqui, meninos, vem uma parte detalhada aqui, né, e com mais exemplos, né, de próclise, mesóclise e ênclise, tá? São regras específicas. Essas regras eu quero conversar com vocês, né, e durante a live.
que eu quero a participação de vocês e quero ouvir vocês, né, e analisando os exemplos e criando outros exemplos, tá? Aí aqui também segue, que às vezes eu falo para vocês, gente, não desespere, porque muitas páginas, né, não são exercícios, são explicações. Seguindo aqui, né, o praticando, leio o poema. Vou ler ele com vocês. Sou uma coisa entre coisas. O espelho me reflete. Eu, meus olhos, reflito o espelho. Se me afasto um passo, o espelho me esquece. Reflete a parede, a janela aberta. Eu guardo o espelho me guarda. Eu guardo o espelho, a janela, parede rosa. Eu guardo a mim mesmo, refletido nele. Sou possivelmente uma coisa onde o tempo deu defeito. Número 1. No poema, o eu lírico compara-se ao espelho. Qual é a diferença apontada pelo eu lírico entre ele mesmo e o objeto? Você vai descrever aí essa diferenciação aí que foi colocada. B. Por que o eu lírico afirma sou possivelmente uma coisa onde o tempo deu defeito? Por que ele tem esse sentimento aí, né? Ele, né, expressa aí um sentimento aí que, né, até meio que de rejeição, né? Quando ele fala aí que ele tem um defeito. C. Identifique e sublinhe os pronomes oblíquos átonos presentes no poema. Então, você vai voltar lá, vai sublinhá-los. D. Explique a colocação dos pronomes, em relação aos verbos de acordo com a norma padrão. Então, meninos, vocês vão observar a posição dos pronomes em relação aos verbos, isso lá no poema, e vai explicar, você vai dizer se ele é próclise, mesóclise ou ênclise, tá? E de que outro modo poderia ocorrer a colocação pronominal no verso o espelho me reflete? Por que o pronome foi colocado dessa forma em relação ao verbo? Então aí, meninos, você vai dizer aí, né? Você vai escrever aí de que outra maneira essa frase poderia ser escrita, né? De que modo, né, poderia ocorrer a colocação pronominal aí. E por que o pronome foi colocado aí dessa forma? Ou seja, né, antes do verbo, né, que é o verbo reflete, né, vem do verbo refletir. F. Eu guardo a mim mesmo. Refletido nele, foi empregado o pronome oblíquo tônico mim. Se ao invés de pronome oblíquo tônico tivesse sido empregado o pronome oblíquo átono, como ficariam os versos? Reescreva-os. Então, você vai procurar qual que tem o pronome oblíquo tônico, que é o mim, e aí você vai procurar qual que é o tônico. Qual que é o átono que substitui o mim. E aí, achou? Você vem e reescreve esses versos, tá? Seguindo aí na letra F, ou na letra G, sabendo que os pronomes oblíquos tônicos e átonos recebem essa classificação por serem pronunciados, respectivamente, de forma forte e fraca, explique o emprego do pronome oblíquo tônico no poema. Número 2. Reescreva as frases, leia as frases e reescreva-as de acordo com as indicações, adequando-as a contextos formais e informais de comunicação. Então, na letra A aqui, passe a forma verbal convido para o futuro do presente. Você vai reescrever, tá? Seguindo aqui na letra B, elimine o advérbio hoje. Na letra C, transforme imperativo negativo em imperativo afirmativo. Modo imperativo vocês estudam lá no 7º ano, tá? 3. Leia o trecho de uma letra de música, na qual uma gata relata como era a sua vida na casa onde morava antes de morar na rua com outros gatos. Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram. A.
qual é a posição dos pronomes oblíquos átonos em relação aos verbos próclise, mesóclise ou ênclise? Você vai dizer aqui, né? O pronome aqui no caso é o pronome me, né? Apareceu aqui descaradamente, aqui, repetido aqui várias vezes. B. Na linguagem do dia a dia é comum ocorrer próclise com verbos em início de oração. Sabendo disso, a colocação pronominal está adequada no contexto de comunicação? Explique. Se nós sabemos que isso pode ocorrer, né, no dia a dia, no contexto, né, da oralidade, do cotidiano, essa colocação pronominal aí, né, de colocar aí o pronome antes do verbo, ela está adequada? E aí você vai explicar. Letra C. Para um texto escrito formal, a colocação pronominal estaria adequada? Explique. No caso aí, não, tá? Estou dando uma dica aí para vocês. Letra D. Como ficaria essa colocação pronominal em um texto escrito formal? Aí você vai escrever nessa frase, essa colocação, dentro aí do contexto formal, dentro da norma culta. Exercício de número 4. Reescreva as frases adequando os pronomes à norma padrão da língua. Então, você vai reescrever da letra A até aqui, ó, até a letra E. Você vai reescrever essas frases de acordo aí com a norma padrão da língua. Lembrando que, né, você vai observar principalmente aí a questão pronominal, a colocação pronominal, se eles estão corretos aí, né? E nós já sabemos que não, né? Porque tá pedindo para você reescrever, tá? Seguindo aqui no número 1, já estamos finalizando aqui os exercícios, né? Este texto é um trecho do livro O Homem Duplicado, do escritor português José Saramago, que trata da história de Tertuliano, Máximo Afonso. Gente, é a primeira vez que eu vejo esse nome. Eu conheço uma Tertuliana. Tertuliano não, é diferente. Eu vou falar pra ela, pra essa amiga minha, ela chama Tertuliana, e isso aqui é Tertuliano. Homem que um dia descobriu ser duplicado ao ver um sósia seu em um filme. Lembrei da novela Usurpadora. Cruzes. Aí você leu, né, o texto aí. Cruzes, que eu falo assim, que eu já assisti várias vezes essa novela. De noveleira. No diálogo com a mãe, Dona Carolina, no diálogo com a mãe, né, Dona Carolina, Tertuliano Máximo Afonso mostra-se angustiado. Qual é o motivo de sua angústia? B. Dona Carolina considera justificável a angústia de seu filho? Explique. Letra C. Esse trecho foi escrito em português de Portugal. A língua portuguesa europeia apresenta algumas diferenças de uso em relação ao português do Brasil. Identifique no trecho um exemplo de colocação pronominal que não é usual no português brasileiro. Inclusive, eu li um livro de José Saramago chamado... Ai, meu Deus, Navegantes do Mar. Não me lembro o nome, gente. Me deu um branco aqui, mas enfim, foi um dos livros mais difíceis que eu li, porque ele era um português muito arcaico, e aí, assim, bem difícil a leitura. Por mais que fosse língua portuguesa, foi complicada a leitura e o entendimento. Foi quando eu fazia faculdade, não tem muito tempo. 2. Leia a tirinha. Por que ninguém me disse que estávamos saqueando o castelo de um mágico? E aí, né, todo mundo aqui, a galera aqui, o agar aqui, né, nessa situação. Saquear, né, roubar. O que evidencia na tirinha que Agar e seus companheiros não obtiveram sucesso ao saquear o castelo? Então eles não tiveram sucesso, aconteceu alguma coisa, né? Fica evidente aí. Aí aqui, né, B. Agar empregou um pronome oblíquo átono. Qual é a posição assumida pelo pronome em relação ao verbo? Ele é mesóclise, ele é próclise, ele é ênclise. C. Qual é o sentido expresso pela palavra que antecede o pronome? Ela é positiva ou negativa? Explique. E letra D. A colocação do pronome em relação ao verbo está adequada à norma padrão da língua? Explique. Gente, vocês vão observar aí se está correta essa colocação, né? Lembrando daquelas regrinhas
lá atrás do que eu mostrei para vocês. Se tiver de acordo com a norma padrão, né, aí você vai, né, você vai explicar, né, você vai dizer se ela, né, a colocação está adequada ao padrão, sim ou não, colocou, sim ou não, aí você vai e explica. E aí aqui finaliza os exercícios, gente. Tá marcando aí, né, até a página 95, só que a página 95 aqui na metade. O uso do hífen vai ser para as próximas semanas, tá bom? E aí lembrando que tem as explicações que nós faremos também durante as lives, que são aquelas regras mais específicas, tá bom, meninos? Deixa eu fechar aqui na nossa tarefa de casa, que é responder os exercícios da página 87 a 95, tá? Que são os exercícios para esses dias agora, para essa semana, tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida, estou por aqui, estou à disposição e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijinho.